Vamos pensar numa situação. Dois países vizinhos que sofreram com ditaduras militares muito duras. Hoje, uma parte de um desses países chega a celebrar esse passado, enquanto o outro jura em uma só voz, nunca mais. Como pode, né? De onde vem uma diferença tão radical na memória? Olhando para o Brasil, o aniversário do golpe militar de 64 não é só uma data histórica. Para uma parcela da população, é de fato um motivo de comemoração, um sentimento de nostalgia, sabe? Por uma suposta era de ouro. Agora, se a gente cruza a fronteira, o cenário na Argentina é completamente diferente. A memória da ditadura lá é marcada por uma promessa, um compromisso solene e unificado, um grito que ecoa pelo país inteiro: nunca mais. Esse contraste é impressionante e força a gente a se perguntar: como é possível que duas nações com passados tão parecidos tenham visões tão opostas sobre eles? É isso que vamos desvendar agora. Bom, para montar as peças desse quebra-cabeça, o primeiro passo é olhar para os fatos. Afinal, como foram essas duas ditaduras? A primeira pista, e talvez uma das mais importantes, está na duração e na intensidade de cada regime. A ditadura brasileira foi, digamos, uma maratona longa, de desgaste. Já a Argentina foi um tiro curto, mas de uma violência devastadora. O regime no Brasil se estendeu por mais de 2 décadas, 21 anos. O da Argentina, por sua vez, durou um período bem mais concentrado e brutal de 7 anos. Agora, quando a gente olha para o custo humano, a diferença é realmente chocante. No Brasil, o número oficial de mortos e desaparecidos é de 362 pessoas. Na Argentina, esse número salta para uma estimativa trágica de 30 mil. Uma escala de violência muito diferente, e isso ajuda a explicar bastante do que aconteceu depois. Mas apesar das diferenças de escala, os dois regimes usaram a mesma ferramenta assustadora: o terrorismo de Estado, que é basicamente quando o próprio governo, que deveria proteger a população, se vira contra ela, usando a violência e o medo como política. Só que a maior diferença entre Brasil e Argentina talvez não esteja no que aconteceu durante a ditadura, mas sim no que aconteceu depois. O grande ponto de virada foi a forma como cada país fez a sua transição para a democracia. No caso do Brasil, a transição foi totalmente controlada pelos próprios militares. Foram eles que ditaram o ritmo e os termos, garantindo uma passagem de poder que eles chamavam de lenta, gradual e segura. Segura, claro, para eles mesmos. E isso acabou moldando tudo o que veio na sequência. O resultado disso foi uma política que a gente pode chamar de esquecimento induzido. Não é que as pessoas esqueceram naturalmente. Foi um esforço deliberado do Estado para silenciar o passado, principalmente por meio da famosa Lei da Anistia, que foi bem ampla. A Argentina, por outro lado, foi na direção oposta. Lá, se estabeleceu um princípio legal fundamental. Certos crimes, como a tortura, são tão graves que não podem ser anistiados. Ponto. E o resultado prático dessa diferença de abordagem é gritante. Na Argentina, essa busca por justiça levou a mais de 500 condenações por crimes da ditadura. E no Brasil, nenhuma. Zero. E esses caminhos opostos, de um lado a justiça, do outro a anistia, não ficaram restritos aos tribunais. Eles foram parar diretamente nas salas de aula, definindo o que a geração seguinte aprenderia sobre a própria história do seu país. Veja bem, na Argentina, a memória virou um verdadeiro projeto de Estado. Ao longo de décadas, como mostra essa linha do tempo, várias leis foram criadas para garantir que o estudo da ditadura fosse obrigatório nas escolas. Essa citação do relatório Nunca Mais é perfeita para resumir a ideia por trás da política educacional argentina. É preciso lembrar para garantir que nunca mais se repita. Enquanto isso, no Brasil, o silêncio que veio dos tribunais acabou ecoando nas salas de aula. A transição para a democracia simplesmente não trouxe um projeto de Estado parecido para garantir que essa parte da história fosse ensinada e debatida. E agora, finalmente, as peças do nosso quebra-cabeça começam a se encaixar. A gente começa a ter uma imagem bem mais clara do porquê tudo isso é tão importante hoje em dia. Se a gente olhar para essa corrente, fica óbvio que as memórias diferentes que existem hoje não são um acidente. Elas são o resultado direto de uma série de decisões. Começou com um tipo de transição, passou pela anistia e pelo silêncio na justiça e chegou no silêncio das escolas. A grande lição que fica disso tudo é que a memória histórica não é só uma coisa sobre o passado guardada num museu. Ela é uma ferramenta ativa, viva e absolutamente essencial para construir e proteger um futuro democrático.
O que nos deixa com uma última reflexão. As histórias que uma nação escolhe contar a si mesma ou as que ela escolhe silenciar não definem apenas o seu passado. Elas estão, na verdade, construindo seu futuro.